Olá pessoal, eu sou Alexandra Nicolau, fundadora da True Brand, uma agência de branding e marketing que acredita no poder das marcas que vão além do reconhecimento. Marcas relevantes são aquelas que emocionam, criam memórias e se integram profundamente na vida dos seus clientes. E hoje temos um episódio especial no True Connection sobre um universo que fascina e inspira, o luxo. Mas não vamos falar apenas de preços altos ou grifes famosas. Vamos explorar como a gestão do luxo pode inspirar qualquer negócio, desde startups a marcas consolidadas. E para essa conversa recebo Mariane Capone, consultora sênior na MCF. Ela conta com a inteligência e no modelo de gestão do luxo como fonte de inspiração e diferenciação. Mariane, que honra tê-la aqui. Nossa, eu que me sinto honrada de poder falar um pouquinho, né, do trabalho que a MCF faz. Vamos completar 25 anos trabalhando com o mercado de luxo e existe muita, cuidado, né? Todas as pessoas falam, eu não sei trabalhar com isso, eu não entendo esse mercado, ou eu acho tudo muito caro, isso não é para mim. E eu acho que um dos principais fundamentos que a gente tem é sempre o que uma marca, né? O que ela tem para ela ser considerada luxo. Então, eu acho que como princípio, ela não te incomoda. O que é luxo para você? Eu simplesmente compro uma coisa, eu não vou ter problema de manutenção, eu vou ser bem atendida, eu vou ter um pós-vendas, eu vou ter cuidado, né, em todo esse processo. E eles vão cuidar de mim como cliente, né? Então, esse tipo a gente sempre fala, é uma decisão, né? Assim, o que você quer aprender com isso e quais são as decisões que você vai tomar no seu negócio, que tudo tem implicações, né? Se você quer não ter problema de qualidade, você tem que ter mão de obra qualificada, todo material que você usa ser de qualidade e tudo mais para não dar trabalho. Se você quer saber quem é teu cliente, cuidar dele num longo prazo, você tem que ter um sistema. Você tem que ter equipe preparada para fazer esse relacionamento. Então, a gente sempre fala, né? Não existe o certo ou o errado, existe o que eu quero aprender e o que eu quero abrir mão. Porque cada escolha que você vai fazer para seguir essa tendência, né, dessas inspirações no mercado de luxo vão ter consequências que vão exigir mais de você. Então, a gente fala muito isso, né? E por isso que a gente fala que não somos especializados, não é uma consultoria para empresas de luxo. Nós somos uma consultoria que bebe dessa fonte do luxo para servir de inspiração para o seu negócio. Então, esse é o caminho que a gente sempre usou. Entendi. E Mari, assim, o que eu acho que eu particularmente, eu gosto muito de ver o seu trabalho, de como exige um cuidado em cada detalhe, mas eu sou uma curiosa mesmo e eu queria te fazer uma pergunta, assim, o que realmente define o luxo, né? Porque muita gente associa, né, a preços altos, mas a gente sabe que vai muito além disso. Então, o que para você e para a consultoria, o que você poderia contextualizar para a gente do que realmente define esse mercado? O que define o luxo mesmo? Eu acho que é importante a gente colocar assim, que às vezes as pessoas acham que tudo que é dentro, né, assim, que é caro, isso é luxo, né? E o que a gente coloca, assim, primeiro dentro do segmento de luxo, existe, né, assim, uma forma de estudar este mercado que tem no mínimo 3 categorias, né, assim, que tem a categoria de acesso, tem a categoria intermediária e o luxo absoluto. Então, por exemplo, eu vou trazer a Dior. A Dior, a parte de maquiagem da Dior é acesso. É caro? É mais caro um batom da Dior? É, mas você pode comprar. Né? Assim, se você está comprando um batom do Boticário, você vai pagar 5 vezes mais um batom, mas você vai parcelar e você vai comprar. Então a gente fala, é um luxo acessível. Assim, então, dentro da Dior, ela tem essa categoria que eles chamam de categoria de entrada. Aí você tem a Dior que você vai lá e compra uma roupa pronta ou uma bolsa, né? Um acessório, um sapato e tudo mais. Então, é o luxo intermediário. E aí tem a Dior, que trabalha, sei lá, com 200 clientes no mundo, e é esse número, tá? Assim, não é mais que isso, que são os desfiles que a Dior faz. Que aí faz, né, assim, a alta costura, que é para esse nicho do nicho do nicho do nicho, que é a alta costura. Por que assim, as pessoas falam, eu quero ver um desfile da Dior, né, que são aquelas coisas monstruosas, Dior, Chanel, né, que fazem aqueles desfiles incríveis e tudo mais. Eles levam muita gente
para comprar o quê? Para comprar o perfume, para comprar o óculos, para comprar, entendeu? E aí vai crescendo, né, dentro dessa. E que a pessoa que compra o perfume tem o mesmo relacionamento que a pessoa que compra a alta costura com a Dior? Não. Então a gente fala assim, saber trabalhar, e isso serve para qualquer cliente, né, em qualquer mercado. Então assim, a gente fala que não é eu não estou tratando um cliente de forma diferente, eu estou tratando o cliente conforme ele me dá retorno. Então esse é um grande aprendizado do mercado de luxo. A Dior não trata o cliente de alta costura igual o cliente que compra batom, mas ela trata super bem. Em qualquer, né, assim, então você vai ser bem atendida, você vai ter um produto de qualidade, uma embalagem de qualidade, você vai receber e-mail de aniversário, você vai fazer um monte de coisa. Você vai ser convidada para o desfile? Não. Né? Assim, você vai poder fazer a sua festa de aniversário na loja da Dior? Não. Mas você é uma cliente que compra bolsa, daí já pode, entendeu? Então, assim, existem formas de relacionamento diferentes conforme o retorno que o cliente te dá. E muita empresa tem medo, né, de tratar diferente o cliente. Gente, assim, aceita, né? A gente sempre fala assim, as pessoas antigamente falavam, imagina ter que despachar bagagem se você é categoria 4 ou 5, né? No começo, quando colocaram isso. Gente, assim, quem viaja com frequência me dá mais retorno. Ele tá aqui toda semana, ele pega voo toda semana, eu vou tratar diferente, porque ele me dá um retorno diferente. Então, assim, não é uma questão de discriminar A ou B. É uma questão de você trabalhar com categorias, né? Posicionar. Então, exatamente, se posicionar e poder fazer coisas para os clientes que mais dão retorno diferentes. Porque, assim, como é que você vai dar um gift de final de ano super bacana para todo mundo? Não tem verba que sustente. Então, você tem que saber classificar. E segmentação é um dos principais aprendizados do mercado de luxo. Nossa, assim, então isso significa que mesmo com o posicionamento dela, né, você deu o exemplo da Dior, né, o posicionamento, eu tenho um posicionamento de luxo, ela tem ali 4 segmentações e mesmo tudo isso não muda o posicionamento dele. Ele tem esse posicionamento dentro dessas 4 segmentações e aí eu gostei muito do que você falou, que as empresas não deveriam ter medo disso. Exatamente. Né? Então, né, que a gente fala que a gente bebe da fonte do luxo. E o que define luxo, né? Por que o batom da Dior é luxo? Porque o batom da Dior tem atenção ao detalhe, o batom da Dior tem a embalagem, né? Assim, a gente sempre fala, né, de glorificação da embalagem. Ela é linda. Você vai na loja da Dior, você entra num mundo encantado da maquiagem, os espelhos são lindos, os mostradores são maravilhosos. Então, assim, o cuidado que eles têm em pesquisa, você sabe que aquele produto é de qualidade, nunca vai te dar problema. Se eles estão falando que vai durar 24 horas, vai durar 24 horas. Então, assim, não abrir mão de nenhum desses. É o que a gente fala, o luxo não te dá trabalho, não te incomoda, né? Assim, então, o que clarifica um produto é dentro disso, né? Que a gente coloca assim, não é porque custa R$200 o batom, porque pode ser que um outro batom custe 250 e não tenha todas essas características, né? Sim. Então é isso que a gente coloca nessa caixinha. Eu queria te perguntar uma outra coisa, que, assim, sobre os 4 atributos universais do luxo, né? Então, assim, existem 4 atributos comuns em todas as indústrias de luxo. Como que a gente explica, porque eu falo que toda marca ela tem um atributo, ela tem seus valores. Então, assim, quais são esses atributos? Não sei se são apenas 4, né? Mas, assim, quais são os atributos comuns, né, que a indústria de luxo tem, né? E quais são eles e como eles podem ser aplicados em outros negócios? Então, você falou um pouco dessa questão da Dior, de ter essa segmentação, mas como que você acredita que isso pode ser aplicado para outros negócios sem que as empresas tenham esse receio, né? Como você disse. Na verdade, assim, né? A gente chama dos 4 E's. É uma metodologia que a MCF usa. Ela criou essa metodologia porque às vezes a gente precisa trabalhar de uma forma mais didática, né? Até para compreensão de quais são. E a gente sempre trabalha assim. Na verdade, são 3 E's
né, assim, e esses 3 E's, eles chegam na emoção, né, então é o engajamento que aquele produto, né, vai trazer, a experiência que você vai ter usando esse produto e o que eu entrego, né, assim, do equipamento ou do produto, o que eu causo de experiência e o que eu causo de comunidade, de engajamento, de pertencimento. Então, assim, tem uma frase muito famosa do Ralph Lauren, né, que ele fala que os iguais se reconhecem. Então, as pessoas que usam determinadas marcas, elas se pertencem àquele determinado grupo, né? Então, você chega num lugar, você tem uma bolsa tal, a outra tem uma bolsa tal, você se sente pertencendo a esta comunidade, né? Assim, isso tudo, né, que a gente faz é para quê? Para criar emoção. Então, se a gente fala assim, não existe cliente recebeu tal coisa e ficou emocionado. Não, tá tudo planejado, né? Assim, tá tudo certo. Eu sei a hora que a lágrima vai cair, né? Assim, porque eu vou fazer isso, daí depois eu vou fazer isso, aí depois na hora de sair eu vou fazer isso. Então, é uma orquestra de ações, né? O que eu tenho que fazer para criar um engajamento com a minha marca? Né? O que eu tenho que fazer para os meus clientes se sentirem parte e orgulhosos de fazer parte, né, de serem os meus clientes, estarem neste grupo que pertence a... Então, isso tem, por exemplo, grupo de corrida, né, assim, uma track and field, ela bebeu da fonte do luxo para muitas coisas, né, assim, o próprio engajamento, a qualidade do produto, a embalagem da track and field é incrível, Sim. né, assim, então, e ele é uma marca que circula de A a Z, né, assim, então ela tem vários atributos do segmento de luxo e por isso que ela transita entre todas as classes, né? Assim, então é uma marca que consegue atender desde uma pessoa que tem ali classe B até a gargalhada, Sim. né? Assim, então, mas ela é isso, ela não estraga roupa, você pode ter track and field de anos, você vai lá, você vai ser bem atendido, vai ter uma variedade bacana, tem lançamento de coleção, tem uma série de atributos que são similares a qualquer marca. Ao mercado, a qualquer marca, ao mercado. Ou seja, ela se inspirou nisso e replicou e hoje se aplica a todos os mercados. Eu gosto muito dessa questão do orgulho de pertencer. Isso que você falou é fato. Eu vejo isso nos grupos, né? Então, esse exemplo das bolsas, dos óculos, eu vejo até mesmo, eu não sei se eu estou enganada, mas até mesmo eu vejo isso muito claro em homens e mulheres. Né? Então você vê eu vejo mulheres com todas essas questões de bolsas, óculos, viagens, e os homens com as questões do carro, do relógio, do tênis, tênis, né? Da bicicleta. Da bicicleta eu não tinha parado para pensar. Não, a bicicleta até outro dia eu estava por acaso num hotel em Brasília e eu vi 2 pessoas subindo com a bicicleta no elevador, assim, eu tinha acabado de chegar de viagem, não estava entendendo aquilo, né, assim, as pessoas com a bicicleta, ia ter o Ironman. E daí eles falaram que as bicicletas são tão caras que o hotel não quis ficar responsável. Então, era assim, tipo, acho que tiraram mais foto dele com a bicicleta chegando, esse hóspede, do que se ele tivesse com a Gisele Bündchen, entendeu? Entendi. Então, é isso, né, de criar esse desejo, né, assim, de fazer parte daquele grupo que pôde comprar aquela bicicleta, né? Nossa, assim, então... e o outro exemplo que você deu também dessa questão, eu fiquei presa nesse assunto desse exemplo que você deu da Dior, né, da segmentação, né, você olhar para o batom, mas aí tem aquele grupo que pertence a esse nicho também, tem o grupo do intermediário, agora 200 pessoas, né, que compram efetivamente o mercado de luxo, a gente está falando isso de 200 pessoas, mundo. Eu falei 200 de forma que, né, genérica, mas não muda muito além disso, tá? Assim, de clientes fiéis àquela marca, né? Tá. Assim, é muito pequena, muito, muito, muito pequena. E geralmente elas disputam, inclusive, né? Assim, um dia a gente teve um bate-papo com a Dolce e um dos gerentes estava falando, existe a disputa quando eu tenho desfile, no mundo inteiro, tipo, entrou uma modelo com a roupa amarela. E 4 clientes no mundo querem aquela roupa, só que é só uma roupa amarela. Né? Então, a exclusividade, né, assim, é uma coisa que tá nesses Zs do luxo, né, assim, de ser exclusivo, de ter um produto específico, de ter alguma coisa,
é o que faz esse desejo, né? Essa concorrência para o vestido amarelo, né? Quase um leilão do vestido amarelo. Então é porque realmente é um volume pequeno que se faz, porque a alta costura é manual, né? Assim, é cada bordadinho, são horas e horas e horas para fazer um vestido. Então não é volume, né? Assim, são coisas muito específicas, por isso que é um número muito pequeno, muito limitado, de pessoas que compram. Mari, eu queria também te perguntar, assim, se tem algum exemplo, né, de que você entenda, né, que de marcas fora do luxo. Você falou da Track and Field, né, mas além da Track and Field, né, algumas marcas que ou vocês eu sei que a consultoria é muito focada nesse segmento, mas do seu histórico, né, que você, na sua visão, você entende que marcas, né, quais exemplos de marcas fora do luxo, né, que aplicam esses princípios com sucesso mesmo? Vou te contar que Boticário é nosso cliente há 20 anos. Ah, é? Então, assim, quando as pessoas falam, né, e é muito isso, não sei se você é consumidor ou não, mas vale a pena, né? Uhum. Quem tá assistindo até ir numa loja Boticário para dar uma olhada, mas assim, a gente fez agora um projeto muito profundo com 5 marcas do grupo agora, o ano passado, só que, claro, as coisas demoram um pouco para chegar no mercado, mas assim, a caixa de produto, né, assim, você compra lá uma caixa de presente do Dia das Mães, ela é maravilhosa. Ela tem o berço, encaixa direitinho o produto, tem as cores lindas, a embalagem é bonita, a loja é encantadora, tem cheirinho, tem isso, tem aquilo, lança produto, tem a coleção especial, eles usam o vidro nas embalagens, jamais é plástico, eles usam uma série de coisas que, sim, se inspiram, mas bebem 100% da fonte do mercado de luxo. E é Boticário, sim, a maior franquia do mundo. Assim, o maior volume de franqueados do mundo é Boticário. Então, quando você... E assim, você pode ir lá em Varginha, você vai comprar o mesmo produto, com o mesmo preço, com a mesma embalagem, com a mesma... aquele cuidado, né, em volta do perfume, de ser aquilo. Você pode comprar online, vai chegar, de cumprir aquilo que ele tá... Assim, o que você está comprando, você está recebendo, né? Assim, de tudo isso. E ela hoje, assim... Boticário é lembrado Dia das Mães e Natal como a maior empresa de presentes do Brasil. Né? Um outro cliente nosso, Magalu. Magalu está fazendo uma loja de experiência, que vai ser a primeira loja de experiência da marca, porque eles têm, né, Netshoes, uma série de marcas, e eles nunca tiveram uma loja Magalu. Então, eles vão ter uma loja Magalu. Então, eles chamaram a gente, por quê? Porque a gente quer trazer toda a experiência que essas marcas de luxo fazem, né, assim, para o cliente Magalu. Assim, então, por isso que a gente reforça, assim, não existe o mercado de luxo. A gente não é especializado no mercado de luxo. A gente é especializado em entender e traduzir isso para qualquer mercado. Entendi. Eu já tive experiências, como você falou da questão do Boticário, eu já né, por ter atuado no varejo também, eu lembro muito dos shopping centers, de quão era importante você ter a loja, né, do Boticário por essa experiência mesmo. E eu vi que nos últimos anos, eles fizeram uma revitalização, né, da marca. Você entra, você tem todo esse customer experience dentro da loja, da forma que recebe atendimento, as pessoas maquiadas, né, a forma que te recebem. Eu realmente, agora você falando sobre a embalagem, tem essa tradução mesmo, e que interessante, né? Então, e você olhar que eles pegam um posicionamento, como você disse, de novo, né, da Dior, eles fazem a leitura disso, e como que eu trago isso como marca, né, brasileira, né, para todo o público. E de Magalu, confesso que não sabia. É um projeto novo, ainda não inaugurou. A gente está em processo, né, assim, já foi divulgado, então por isso que a gente está falando. Já teve uma coletiva divulgando mas esse cuidado com toda essa experiência do consumidor. Interessante, né? O varejo se bebendo dessa fonte e trazendo essa experiência para o cliente, né? Eu falo que as marcas, elas têm que se apropriar
tanto a marca pequena, a marca média e a marca grande, ela tem que se apropriar dessas referências para poder, principal, eu falo a marca brasileira, né? E como que eu faço melhor no mercado. E Mari, assim, eu queria, assim, para a gente resumir também, qual que é a principal lição, né, que o luxo, ele ensina para outras indústrias? Eu acho que é não negociar aquilo que você se compromete. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente tem, assim, como consultoria, né, assim, a gente tem, inclusive, uma pauta, quais são os itens não negociáveis, e a gente quase assina na pedra com o cliente, né, assim, o que eu não vou abrir mão, eu vou dar um exemplo, a gente atende muita incorporadora, né, projetos e tudo, você vai fazer um projeto em São Paulo, um apartamento de 500 metros, e você diz, o arquiteto fala que não tem como fazer um porte-cochere, que é um lugar que o carro entra para deixar sua filha, que está no carro blindado, que o motorista vai ficar em casa, e não ter um lugar blindado para acontecer este momento de desembarque. Não tem como. Não negociável, volta para a prancheta. Assim, então, são essas coisas que não tem como. Se você quer atender o mercado com esse nível, né? E agora eu estou falando assim de um cliente que é um consumidor alta renda, são coisas não negociáveis. Então, assim, a segurança para este cliente é não negociável. Se você vai ter que fazer uma entrada que entra no subsolo e deixa a criança dentro na porta do elevador e daí sai por outra, não sei o que você vai fazer. Assim, cada um na sua área. Eu tô aqui para dizer que isso não é negociável, né? Assim, então, são várias coisas que eu acho que é isso. Assim, se você pretende criar um diferencial, né, no mercado, primeiro estabeleça no que você é diferente, quais são os seus pilares de diferenciação. Você nunca vai ver uma campanha da Porsche falar que é melhor que a BMW, nunca. Desafio assim, nunca. Pode ser que uma revista faça isso, pode ser, mas a campanha, né, assim, por quê? Porque a Porsche sabe o que ela é diferente, a BMW sabe o que ela é diferente, a Mercedes sabe o que ela é diferente. Então, estabeleça o que você quer ser diferente e coloque para você o que não é negociável. Esteja guardião disso, né? Assim, então, se eu quero me posicionar num nível diferente, eu sou produtor de sorvete e eu determinei que meu sorvete vai ser melhor porque eu uso o produto tal que vem do centro, tá bom, né? Assim, mas não, ficou um pouco caro, vou mudar de fornecedor. Você perdeu, entendeu? Assim, não existe esse tipo de negociação com o que você se propõe a ser melhor. Né? Assim, então, estabeleça o que você quer ser melhor e não negocie. Ou seja, eu estabeleci meu posicionamento, estabeleci meus atributos, os meus valores, né? Então, isso, eu falo, valor a gente não negocia. Exatamente. Né? E eu acho que esse é um grande aprendizado. Que você falou, essas grandes marcas, elas têm os seus valores. E isso elas não negociam. Eu queria fazer uma pergunta adicional. Eu não sei se você vai querer comentar ou não, mas já que você citou essas marcas, né? Porsche, BMW, enfim, Mercedes, eu queria te fazer uma pergunta adicional. Pensando nesses valores, nesses atributos, teve toda essa movimentação de Jaguar, né? E é uma marca extremamente luxuosa, né, que tem todos os seus valores, seus atributos, tudo isso muito enraizado, é um público muito específico, né? O que você enxergou disso, desse movimento de marca que eles fizeram? Não vou falar especificamente da Jaguar, mas de qualquer marca que... Eu acho que uma das coisas que as marcas de luxo elas se permitem é ousar, mudar, né, assim... E ter o direito de voltar atrás, né? Assim, eu acho que quando você já tem uma história, assim, você tem o direito de voltar atrás, né? Assim, a Dior quase fechou, a Chanel quase fechou, a Burberry, por exemplo, a Burberry trocou a logomarca, que era, né, o cavalinho, de séculos ali, trocou pelo TB. Não deu certo, volta, entendeu? Assim, então, e ela perdeu prestígio? Não, ela ganhou, porque assim, a gente tem o direito de saber, né? Assim, a Ferrari jamais falou que jamais teria SUV na vida.
e lançou SUV o Puro Sangue. Tem fila infinita no mundo inteiro para ter. Além de ela lançar, ela lançou com mulher dirigindo. Assim, então, podia dar tudo errado. Podia dar tudo errado. Entendeu? Assim, podia... Nossa, a Ferrari deixou de ser a Ferrari. Ah, a Porsche agora vai ter motor elétrico com barulhinho do... Pode dar errado. Uhum. Pode dar errado. São caminhos que elas nunca trilharam. E todo caminho novo pode dar errado, né? Não existe certeza quando você vai na frente dos outros, né? Eu sou trendsetter. Uhum. Assim, então, eu acho que o que faz, assim, essas marcas serem o que elas são é esse poder de, tá bom, errei por aqui, me posicionei errado, não falei o que era certo, ou isso, aquele outro, e volta atrás, busca sua história de novo, reconecta novamente com seus clientes, next, né? Assim, e segue em frente, né? Então, eu acho que é um pouco isso. A gente vai, eu lembrei agora, Tânia Bulhões, mesma coisa. Então, tem várias marcas, né, que tem esses períodos, tem alguma coisa, assim, que pode dar errado, que pode acontecer errado. Mas o que eu tenho que fazer nessa hora é voltar à minha essência, né, assim, é ser legítimo com a minha história, é revisar, é pedir desculpa. Sim. Entendeu? Assim, acontece. Eu quis te perguntar isso porque eu vi muitas pessoas, eu ouvi muitas pessoas falando sobre esse tema, mas existe todo um contexto por trás. É o que você disse. Se fez certo ou errado, a marca ela tem o direito dela vir a público e falar, eu errei, mas o meu legado, a minha história, ela está aqui, né? Exato. E o case da Tânia Bulhões também foi um outro que eu vi muitas pessoas falando, mas eu acho que existiu esse posicionamento. Errei, deixa eu retomar meu legado. Veio a público. Até porque muita história é verdadeira. Muita história é verdadeira, né? Quem conhece a Tânia, quem conhece a história da marca, quem conhece tudo que foi construído, sabe que tem muita coisa verdadeira, né, assim, nessa história. Então, né, assim... Me parece, pelo que a gente falou aqui, que ela também bebeu muito dessa fonte do mercado, né? A loja, né? Eu acho aquela experiência ali maravilhosa da loja conceito dela. É incrível, né? Então você tem toda a experiência de sensorial, de marca, de a pessoa personalizar um produto e poder levar para casa, né? Então é o que você falou, eu achei perfeito o que você falou. Não foi um deslize que você deixa o seu legado para trás. Muito bom. E Mari, assim, se você pudesse escolher uma marca, você, Mariane, para luxificar, qual seria e como seria? Eu não sei se é uma marca, mas um segmento, tá? Assim, a gente vê muito falar de sala de espera, né, em aeroporto e tudo. Eu sempre me pergunto assim, gente, por que é tudo igual, né? Assim, eu como executiva viajo muito, né? Acordo cedo, saio cedo, volto, assim. Tem um lugar que tenha, assim, um espelho bom para se maquiar. Um secador para dar uma arrumadinha, você vai sair dali, vai ter que dar uma palestra, ou você vai ter que... Assim, essa correria. Então, assim, se eu pudesse usar os atributos, né, assim, de experiência do mercado de luxo, né, de criar essa conexão e tudo mais, assim, todas as salas VIPs que eu já frequentei em aeroportos têm a mesma coisa. Comida, mais ou menos. Mais ou menos. Um drink, assim, e um lugarzinho ali para sentar, no máximo um Wi-Fi de média qualidade. Mas eles não olham, assim, o que é realmente a verdadeira experiência que eu preciso para aquele momento, né? Assim, como que eu posso trazer essa conexão maior, né? Uma super bancada para maquiagem, uma luz bacana, um cabeleireiro ali disponível, ou, assim, você vai ver a BTG, assim, o auge. Não tem isso. Entendeu? Assim, tem 50 mil coisas. Tem o carro que me leva junto com a minha mala para dentro do avião, isso aqui. Mas, assim, olhar a mulher como uma executiva, assim, são pouquíssimos lugares que olham. Assim, são pouquíssimos hotéis que têm, né, assim, um secador decente. Sim. Né, assim, e mesmo hotéis bons, tá? Eu tô falando de hotéis bons, né, que atendem executivos, né, de grandes redes e tudo mais. Então, eu acho que se eu pudesse luxificar uma categoria, eu olharia a mulher executiva com tudo que ela precisa ter para desenvolver bem o seu trabalho, né? Assim, que é estar bem apresentada, que é, né, assim,
ter ali um tempo, de ter apoio. Né, para todas essas coisas, né? Assim, então, acho que esse é um segmento que eu acho que fica muito atrás ainda. Porque mesmo quem tem a oportunidade, né, de ter o seu maquiador e ter o seu suporte, muitas vezes eles chegam e não tem esse suporte para fazer tudo isso, né? Para fazer essa... E assim, né? Quem tem geralmente quem ganha a vida com isso, como um influenciador e tudo mais. A mulher executiva não tem. Assim, eu falo de CEOs, de pessoas que eu acompanho, que eu viajo, que a gente tem um contato com essas pessoas, né? Assim, então, mesmo nas empresas, assim, você vai numa empresa, se você tem um evento depois, na sequência, o homem, o que ele faz? Ele se arruma e vai. A mulher, no mínimo, tem que dar uma refazer. Assim, ainda você vai ser julgada, né? Se a lei... Então, acho que assim, como a gente trabalha muito com arquitetura, eu falo isso, eu falo, gente, pelo amor de Deus, assim, quem fez esse projeto? Que você fica assim no espelho do hotel, você não sabe se você passou 3 blush ou não passou, né? Assim, você não consegue se enxergar. Então, eu acho que olhar a mulher executiva pela necessidade que uma mulher executiva tem, né? Assim, se inspirar no luxo, né? De todos os atributos que fazem aquele lugar perfeito, eu acho que já seria um ganho muito grande de produtividade para nós, né? Assim, então... A Mari acabou de finalizar o podcast com uma dica para um segmento, né? Então, olha, os segmentos, né? Falou hotelaria, todas essas questões de aeroporto e as grandes marcas, eu acho que eu pegaria essa dica de quem atua no mercado de luxo, né? Mari, eu queria te agradecer muito por você, pela sua disponibilidade. Eu sei que você saiu cedo de Curitiba para estar aqui. Eu sei que a sua agenda é muito difícil, vai sair daqui, vai para uma outra reunião. Um tempo, assim, eu quero te agradecer muito por estar aqui comigo, estar aqui na True Brand. Uma grande oportunidade para mim. Aprender com você, porque eu falo, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas, mas eu sempre gostei de te ouvir quando você fala desse mercado. Eu acho você uma expert nisso, de verdade, e eu falo, acho que hoje eu queria me preparar até para bater esse papo, porque é um segmento que eu gosto de ouvir, e ouvir você falar para mim, assim, realmente é um privilégio. Então, eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder dividir um pouco, né? Eu acho que como consultoria é o que a gente mais gosta de fazer, né? Elevar o olhar, né? Assim, dar luz para um novo olhar, né? Então, obrigada pela oportunidade. Obrigada. E, bom, se vocês querem, né, se aprofundar em estratégia de branding, siga a True Brand e a Mariane Capone nas redes. E se esse episódio te inspirou, compartilhe e nos ajude a levar essa conexão bem adiante. Até o próximo True Connection.